Boa noite, pessoal. Quero primeiramente agradecer a presença de todos, né, participar junto com a gente aqui no nosso treinamento de máquinas. Vou fazer uma breve introdução sobre o Grupo Desmotor, tá? Meu nome é Wesley, eu sou o coordenador de transição energética, focado bastante na parte de itens novos, tá? Vou fazer a introdução e depois vou passar a palavra ao Alcionísio, nosso gerente da parte de serviços aqui também. Então, o Grupo Desmotor, ele está aí no mercado já desde 93, né, há mais de 30 anos no mercado, tá? Sendo uma das maiores assistências técnicas e distribuidores WEG do Brasil, possuindo mais de 100 mil peças em estoque à pronta entrega. Nosso propósito desde 93 é levar soluções de qualidade com simplicidades para nossos parceiros, tá? E aqui um pouco da nossa história. Desde 93 nós começamos ali mais de 30 anos. Tivemos a migração para alguns prédios em 95, 97 e atualmente nós estamos alocados nos últimos três prédios, 2006, 2011 e 2022, onde nós temos mais de 15 mil metros quadrados de área destinadas à operação e à solução de itens WEG e serviços. Ao total, nós temos hoje aqui no Grupo Desmotor mais de 300 colaboradores entre a área comercial de itens novos e também a parte de serviços, entre a parte de automação, painéis, logística e o CRC. Um pouco do nosso atendimento em números, nós temos aí no ano passado, em 2024, mais de 170 mil vendas realizadas, 7.600 serviços executados e 7.700 parceiros atendidos, tá? É uma breve introdução sobre o Grupo Desmotor e as soluções que a gente traz para nossos parceiros. E agora a gente vai passar um vídeo introdutório também sobre a Desmotor. A história da Desmotor começa em 1993, quando seus fundadores iniciam um grupo em um prédio de 45 metros quadrados na região de Campinas. Desde então, muitas transformações aconteceram. Com um crescimento exponencial, hoje a Desmotor é um dos maiores distribuidores e assistente técnico WEG no Brasil, com mais de 15 mil metros quadrados de área, divididos entre o setor comercial e de serviços. Esta trajetória de sucesso se deve ao nosso maior patrimônio: parceiros, clientes e colaboradores, que ao longo de 3 décadas construíram essa história por meio de muito trabalho. Hoje, contamos com mais de 250 colaboradores, divididos entre os setores de serviços, vendas, administrativo, engenharia e logística. Juntos, atingimos inúmeras conquistas, unidos por um mesmo objetivo desde a nossa fundação: desenvolver e entregar soluções de qualidade com simplicidade, seguindo os valores da nossa cultura: aprendizado, comprometimento, profissionalismo, qualidade e foco em resultados. Conheça nossos diferenciais e descubra por que somos a escolha certa para a compra de produtos WEG e assistência técnica em motores, redutores e automação industrial. Este é o Grupo Desmotor, entregando soluções de qualidade com simplicidade desde 1993. Pessoal, então a gente passou aqui a introdução, né? Apresentamos um pouco sobre o Grupo Desmotor e também o nosso vídeo de introdução. Quero mais uma vez agradecer a presença de todos no nosso treinamento, tá? E passar a palavra agora ao nosso gestor de serviços, o Alcionísio. Todos estão me ouvindo? Pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Também gostaria de agradecer vocês aqui
por essa rica oportunidade da gente estar participando desse treinamento com vocês de máquinas rotativas, onde nesse pouco tempo eu estarei apresentando para vocês, abordando também os principais pontos de falhas, os pontos de atenção que a gente deve ter, né, com relação à manutenção, né, assim, que é algo que é muito importante na indústria. Vou estar compartilhando com vocês e quem for tendo pergunta pode ir colocando no chat. Estou também com o Vinícius e o Gabriel aí da nossa equipe de campo. Qualquer dúvida aí, tanto para mim como para eles aí, a gente espera estar ajudando vocês aí nesse treinamento. Só um minutinho que a gente está com um probleminha técnico aqui no áudio. A gente já retorna, só um minutinho. Aqui. Pessoal, boa noite novamente. Todos estão me ouvindo agora? Legal. Então, nosso treinamento hoje a gente vai falar sobre treinamento de máquinas rotativas, né? Está apresentando também o nosso DDSA, Desmotor Diagnósticos e Serviços Avançados. Aqui eu tem uma breve agenda, né, dos principais pontos que a gente vai estar apresentando para vocês aí nesse período de 1 hora, que é o contexto e a importância da estratégica, né? O planejamento de uma manutenção eficaz, ensaios elétricos offline, ensaios mecânicos e dinâmicos, né? Monitoramento online, matriz de confusão, critérios normativos e tomada de decisão. E tomada de decisão, aspectos de manutenção mecânica e uma conclusão. Tá? Vamos lá. Contexto e importância, né? Pode continuar. As máquinas elétricas, até num passado não tão distante, a gente tinha a gente via motores, né, assim, é algo que eu tenho no almoxarifado, eu vou lá e simplesmente substituo. Hoje em dia é um ativo, né, dentro da indústria que a gente tem que tomar além de fazer várias análises, eu tenho que são muitos equipamentos críticos, né, que eu coloquei como ativos críticos em indústrias, né, são ativos tanto no segmento de energia como petroquímicas, falhas. O que pode ocorrer no caso de uma falha de uma máquina, né? Uma parada catastrófica, mais um prejuízo financeiro, mais risco de segurança, né? Dependendo da planta, né? Por exemplo, uma ilha química, né?
necessidade de diagnóstico integrado, ensaios offline, monitoramento online e análise de dados, né, e predição. Então, assim, são coisas que a gente tem que tomar cuidado para a gente estar melhorando nossas análises dos nossos equipamentos críticos na indústria. Planejamento, né? Um planejamento e uma manutenção eficaz, né? Então, assim, muitas vezes a gente faz um planejamento anual na indústria, né? Mas eu tenho que planejar muito bem o que é um equipamento crítico A, o que é um equipamento crítico B, o que é um equipamento crítico C, e em cima disso eu tomar uma decisão, né? Então, assim, eu tenho que me basear nos meus históricos operacionais, tanto de inspeção avançada, ter todo o histórico de dados para me melhorar a minha tomada de decisão. Ter um cronograma de manutenção preventiva e preditiva. Identificação de problemas externos, como sobrecarga, desequilíbrio ou aplicações incorretas, né? Muitas vezes eu tenho uma máquina e eu não me atento, né? Faço uma série de mudanças no meu processo e às vezes eu passo a ter problemas de sobrecarga. Eu tenho uma esteira que eu abastecia de uma certa forma, passo a abastecer de outra, e isso, às vezes esse motor começa a desarmar, ter temperaturas mais elevadas, trazendo alguns transtornos para a gente aí que trabalha no segmento de manutenção. A gente sabe que isso acaba muitas vezes ocorrendo. Tá? Máquinas rotativas, a importância, né? São essenciais para a geração de energias e processos industriais, né? Que nem eu falei para vocês, desde um simples processo aí até num processo mais complexo. Então, eu tenho que ter a confiabilidade e a disponibilidade, né? Para evitar perdas econômicas, né? Que nem eu estava falando para vocês, num passado não tão distante, a gente já queimava o motor, eu tinha um problema e era só pegar outro no almoxerifado. Quando se trata de máquinas rotativas, não é algo tão simples. Às vezes está num lugar de difícil acesso, eu não consigo simplesmente pegar um equipamento, são equipamentos que se trata aí na casa de milhões, né? É só pegar um no almoxerifado, eu tiro e coloco o outro. Não, eu tenho que ter uma justificativa para a diretoria, tudo, porque muitas vezes eu não fiz a determinada manutenção nesses equipamentos, então assim eu vou ter que ter todo um cenário. Então são máquinas de extrema importância, tanto para o meu processo. Então assim eu tenho que analisar anualmente todas essas tomadas de decisão. Objetivos, né, de uma manutenção preventiva: disponibilidade operacional do motor com eficiência e custo, né? Então assim, quando eu faço uma manutenção preventiva, eu evito gastos, né, muito elevados. Por exemplo, se eu faço uma manutenção preventiva, eu vou fazer um rejuvenescimento no motor, eu evito que, por exemplo, ele possa vir a queimar esse motor, né? Então, assim, acaba saindo mais barato. Por exemplo, dependendo de uma máquina aí, hoje vai ficar de 2 a 3 meses para me rebobinar essa máquina aí. Então, assim, traz uma série de transtornos, né? Além da segurança operacional com as normas, regulamentos aplicáveis ao motor e meio ambiente e às pessoas, né? Muitas vezes, se você trabalha numa indústria química, né, isso aí traz uma série de transtornos. E a manutenção preventiva, quando eu faço ela, eu aumento a vida útil dessa máquina rotativa, né? Hoje a gente vai estar abordando mais na frente, tem uma série de parâmetros que eu posso analisar e ter tomadas de decisão, analisar a temperatura, vibração, né? Então, assim, temperaturas de enrolamento, temperatura externa, a gente vai estar vendo aí mais na sequência. Então, a manutenção preditiva é importante no que tange a máquinas rotativas, né? Fatores de estresse, né? Defeitos típicos de isolamento no enrolamento de um estator. O estresse térmico, né? São variações de temperatura causada pelo envelhecimento prematuro de um isolamento. Muitas vezes, eu tenho uma máquina que ela começou a aquecer, né? Mas eu tenho que me atentar. Se é uma máquina, por exemplo, que eu comprei essa máquina, por exemplo, que era para um motor, por exemplo, para fazer partida direta, e eu estou acionando com inversor de frequência, né? Às vezes eu não me atentei. O tipo de fita, né, que é usado para você fazer o enrolamento de uma máquina para partida direta é um tipo, para fazer com inversor de frequência é outro tipo. Eu saio de um acionamento onde eu tenho uma senoide perfeita, e quando eu entro com inversor de frequência é uma fonte, né? Então, assim, isso acaba ocasionando uma série de estresse elétricos e elevações de temperatura na máquina, né? Estresse elétrico, né? Eu tenho tensão, né?
descargas parciais durante a operação, que contribui para a degradação e envelhecimento do meu isolamento, né? Às vezes, o que acontece? Eu tenho uma falha num processo, eu mandei esse motor para fazer uma manutenção, tem alguns processos que eu deveria ter feito, eu não fiz, se é um equipamento crítico A, né? É importantíssimo, que nem eu vou estar mostrando para vocês mais à frente, que eu faça o ensaio de descargas parciais anualmente, né? Então, assim, a gente vai estar vendo isso mais à frente. Estresses ambientais, incluindo umidade, produtos químicos, né, que são agressivos, reativos, gases, ácidos, partículas estranhas, peças metálicas, né, cinza, carbono, lubrificante. Então, assim, tem uma série de condições ambientais também que pode levar esse motor a vir colapsar, né? Estresse mecânico, né? Forças eletrodinâmicas, né, nas ranhuras, nas cabeças de bobina, bem como diferentes níveis de extensões térmicas, né? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado para esse tipo de esforços também que é ocasionado. Às vezes eu tenho a minha ranhura interna do motor, né? Eu tenho que fazer mandar esse motor para fazer um reju. Dependendo do tempo que esse motor, eu vou estar passando isso mais na frente também, você tem a tua barra da tua bobina. Dependendo do tipo de acionamento, ela acaba soltando um pouco ali da sua ranhura. E às vezes o que acontece com isso? Com o passar do tempo, quando você pensa que não, vou fazer um teste. Se é um teste, por exemplo, offline, muitas vezes você não pega isso, você precisa fazer um teste online para você pegar essa vibração interna que ocasiona esse tipo de problema, tá? Aqui eu trouxe o isolamento, os principais problemas, né? Isolamentos do enrolamento, né? A gente vê aqui que em relação ao isolamento dos enrolamentos, um estator responde a 62% das falhas dos motores. Então, às vezes a gente vê, eu tenho vários outros tipos de motor, mas o que é isso? O meu bobinado do meu motor, ele acaba sofrendo muito, dependendo do tipo de acionamento, condição que eu tenho. Então, aonde eu tenho maiores problemas está no estator, que muitas vezes esse motor, se eu não tomo o devido cuidado, ele vai queimar, né? E representa 30% do custo do motor ou do gerador, né? Então, assim, é um custo que eu tenho que tomar muito cuidado, além do tempo, né, que demora para mim fazer o outro rebobinamento. Então, a gente vê aí que tem outros, né, esse Statriz, 12,1%, mancal, né, acoplamento, 12,1%, e enrolamentos, né, do rotor, 12,1% também, e tem o núcleo estatórico, né, 1,1%. Mas a gente vê aí que o enrolamento do estator é onde eu tenho o maior problema. Tá? Falhas de enrolamento no estator, níveis de estresse no projeto, seja temperatura em operação, tensão mecânicas, estresse elétrico, e com próximo esses níveis estão da capacidade do material de isolamento, no processo de qualidade em que os enrolamentos foram fabricados, montados ou testados, né? Se está em boas condições operacionais, como cargas constantes, sobrecarga, presenças de óleo, umidade e partícula, né? Vai ser importantíssimo, que nem eu vou mostrar para vocês também mais em diante, essa é só a introdução. Todo motor, até do início, da onde eu faço desde um bobinamento até o ciclo de vida dele, é importantíssimo que eu acompanhe, tá? Hoje, se você manda um motor para desmotor, a gente manda todo o histórico das bobinas, como que foram testadas, como que estão sendo feitas, que é para quê? Depois de um ano, eu quero fazer um teste de tangente delta, descargas parciais. Você vai poder comparar isso, como que esse motor saiu e como ele está depois de um ano. E aí a gente analisa todos esses parâmetros e ver se é uma contaminação, se é um tipo de acionamento, todos esses pontos, tá? E aqui, em cima de todos esses problemas que a gente está sujeito a acontecer, né, a Desmotor, ela oferece, né, para os nossos clientes e novos parceiros, né, 3 tipos de modalidades de serviços avançados, né? Então, assim, eu tenho um modo básico, né, aonde a gente pode, de acordo, aplicar esses níveis, de acordo com a criticidade do meu equipamento, né? Que nem eu falei para vocês, eu sempre trabalhei no segmento de manutenção. Meus motores, eu sempre coloco crítico A, crítico B e crítico C, dependendo do motor. A gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes um crítico B, um crítico C, ele se transforma num crítico B, e se eu não tomo cuidado, o crítico B se torna um crítico A, me levando a uma parada de planta, né? Então, eu tenho meu DDSA básico,
que eu faço nesse DDSA básico? Eu faço resistência ômica, que é um ensaio realizado para medir resistência de um enrolamento, utilizando corrente contínua. Tenho resistência de isolamento, né, também, que eu faço um ensaio realizado para medir resistência de isolamento em condições específicas. É feito também o IAIP e o teste de elétrico, DD, né, teste de diagnóstico de isolamento, que permite avaliar o envelhecimento e deteriorização desse isolamento. Esse é o meu DDSA básico que a gente oferece, tá? Então, esse DDSA, muitas vezes, quando a gente vai fazer um serviço de campo com os nossos parceiros, principalmente em paradas, a gente analisa que tipo de DDSA eu aplico, de acordo com a criticidade do seu equipamento. Tem a modalidade do DDSA intermediário, né, onde eu já faço a inspeção visual do estator, resistência de isolamento, índice de absorção, índice de polarização, descarga de elétrica, medição RLC, teste com degrau de tensão, step volts, e o SUG teste, né? Então, assim, vocês podem observar que já é um teste, uns ensaios um pouco mais completo, né? E tem a modalidade avançada, né? Onde eu faço uma inspeção visual, teste de resistência de isolamento, índice de absorção e polarização, descarga de elétrica, medição RLC, teste de degrau de tensão, SUG teste, medição de fator de dissipação, que é o tangente delta, que é onde o tangente delta eu consigo ver como que está a qualidade do meu isolamento com o passar do tempo, e as descargas parciais, né? Que é onde eu vejo, de acordo com o nível, por exemplo, tem a tolerância lá, eu não posso ter uma tolerância acima de 2% para a minha tangente delta, né? Se eu tenho um índice acima disso, é aconselhável que eu já faça descargas parciais, e as descargas parciais me mostram muitas vezes aonde eu estou o problema, se é um problema interno, se é um problema de cabeça de bobina, se é um problema em trifase. Com as descargas parciais eu consigo analisar melhor esse problema e, com isso, ter uma tomada de decisão um pouco mais assertiva. E eu tenho também, a gente não pode estar falando, a modalidade online, né? Descargas parciais online, né? Eu tenho o MCAS, que é o Motor Current Circuit Analysis, temperatura de enrolamento, fibra óticas, vibração contínua, sensores piezoelétricos, né? É necessário em ativos críticos, né, gente? Isso aqui a gente aconselha só para aqueles equipamentos que é extremamente crítico, que eu não posso parar. Então, assim, mais equipamentos que eu posso fazer as minhas paradas anuais, a gente recomenda o ensaio offline. Aqui, só para vocês verem que é algo que é da Desmotor, né? Hoje em dia, para mim fazer esses tipos de ensaio, né? Hoje em dia você tem fazer descargas parciais, tangente delta. Eu tenho tipo de maletas, por exemplo, da Omicron, que é excelente. Eu trabalho com o PicoCurve, né? Tem o T-Kimp, né? Que eu trabalho com milivolts, né? Mas a Desmotor, a gente está... quando eu falo para me tomar essa decisão, que eu tenho essas maletas para me estar fazendo essa tomada de decisão, me requer o quê? Sempre uma pessoa bem treinada para analisar esses dados e saber manusear muito bem a maleta também. Às vezes pode acontecer de gerar algumas dúvidas, né? Então, assim, a gente a Desmotor é uma empresa que hoje a gente analisa desde as nossas bobinas até nossos equipamentos em campos. Então, assim, hoje vou estar mostrando para vocês aqui que é algo que a gente oferece a mais diferente no mercado. Esse Pipeline Dynes, eu faço uma aquisição de dados do teu motor, vibração, corrente, DP, temperatura. O pré-processamento, a gente faz assim também a limpeza, sincronismo, normalização, funcionabilidade, RMS, né, as zoonoses, o FTT, os envelopes, a rotulagem, né, o normal, o isolamento, rolamento, desbalanceamento e barras do rotor. Aí, só para vocês entenderem, isso aqui é algo a mais que a Desmotor faz e é uma inovação no mercado. Aí, só para vocês verem aqui que eu coloco, até aqui, por exemplo, é uma amostra, né? Por exemplo, tem motores aí que tem 72 bobinas, tem motores que tem 92 bobinas, 200 bobinas. Hoje, o motor que sai da Desmotor, né? Isso aqui é um exemplo, por exemplo,
do que a gente está praticando. Por exemplo, eu pego essas bobinas nossas, eu testo essas bobinas, como que está a classe, o tipo, tanto de tangente delta, como níveis de descargas parciais dela, de acordo com o nível de tensão do motor, tá? Então, eu faço uma modelagem computacional onde eu classifico isso, né? Eu faço uma validação cruzada em balanceamento de classe, né? Então, assim, aonde é algo que a gente acrescenta que o nosso relatório sempre acaba sendo mais robusto, né? Tanto para a fabricação como na manutenção dos nossos motores. Aqui é um exemplo simples, né, da gente realizando manutenção em motores de 6.6 em campo, né? E aqui só para vocês entenderem, né? Quando eu pego todos esses dados, né, eu tenho o que a gente chama, a gente gera uma matriz de confusão, onde eu pego todos esses dados, né? Eu tenho o diagnóstico principal, eu dou um tipo para ele de acerto, né? Fora de diagonal, os erros FT, as métricas derivadas, a precisão, a abrangência, o F-score e o essencial, que é o essencial para validar as classificação. E isso a gente cria o que a gente chama de matriz de confusão, tá? Em cima dessa matriz de confusão, que nem eu falei para vocês, o que é o certo no mercado? Eu tenho minha maleta da OMI, que eu tenho o Tquimp, né? Esses dados que eu coleto, eu comparo eles, né? Então, eu comparo e eu chamo eles de normal, se é um problema de isolamento, se é um problema de rolamento, se é um problema de desbalanceamento. Então, assim, eu cruzo essas informações com o equipamento da Tquimp, com a matriz de confusão e o Python, né? Então, assim, a gente acaba sendo mais robusto e eficaz. Isso é bom para quê, Alcionísio? Isso é bom para a gente ser mais assertivos nas nossas tomadas de decisão, né? Isso hoje, para você chegar na sua gerência e apresentar, para você levar para a tua diretoria o porquê e como ficou o teu relatório, você acaba sendo sempre mais assertivo, né? Porque hoje, é que nem eu falei para vocês, tem essas modalidades, né? Para você medir DP e tangente delta no mercado. Então, a gente cruza essas informações. Falhas típicas, né? E critérios normativos aí. Falhas, eu tenho isolamento, né? RI sobre RP, baixos, né? Tangente deltas, que nem eu falei para vocês, acima de 2, elevada, DP repetitivas, na parte de rolamentos eu tenho vibração altas, né? O PFO também, com aquecimento, desbalanceamento, né? Picos fortes, né? Barras de rotor, né? Então, assim, isso é uma coisa assim também com slip na corrente, então, assim, é uma coisa que a gente não, às vezes, acaba tendo problema, né? Então, essas aqui são algumas das principais falhas aí que a gente pode analisar e tomar uma decisão, mais assertiva. Critérios normativos, né? A gente tem a resistência de isolamento maior que 100 mega-ohms, né? IP também maior ou igual a 2, que é bom. Então, assim, isso aqui é algo que a gente, pontos que a gente sempre leva em consideração de acordo com a norma. E eu coloco aqui do lado também que a falha de isolamento, né? Daí 56%, defeitos térmicos 17%, defeitos mecânicos 24% e falha no núcleo 3%. Aqui, tomada de decisão, né? E integração no sistema de gestão de manutenção, né? Então, assim, a tomada de decisão baseia-se em risco. É o que eu falei, sempre venho mencionando aí para vocês, e é uma coisa também que na manutenção que a gente tem que levar em consideração. Muitas vezes eu falei para vocês, isso é uma prática que eu tinha, o equipamento crítico A é aquele equipamento que para a minha linha de produção, né? Emergencialmente. Às vezes um equipamento crítico B para a produção, mas eu tenho um de reserva. Um crítico C pode parar, mas depois de um determinado tempo. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, assim, as minhas tomadas de decisão, integração ao sistema de gestão de manutenção, né, a liberação de resultados normais, monitoramento reforçado, né, pequenas anomalias, intervenção planejada, né, sinais de deteriorização e parada imediata, né? Então, assim, eu tenho que analisar muito bem. A integração com o sistema de gestão de manutenção. Registro de resultado e tendência, né? O que eu falei para vocês é essencial, gente.
a gente ter um bom registro, né? A gente, como manutenção, às vezes o que acontece muito? A gente entra num departamento de manutenção e eu não tenho registro, por exemplo, de quantas vezes o motor passou por manutenção, um motor, um transformador. Então, assim, isso é importantíssimo, eu ter registro, né? Até mesmo o motor, quantas vezes ele foi rebobinado? Ah, será que vale a pena eu rebobinar meu motor? Então, assim, a gente tem que tomar hoje, a gente vive no mundo aí da indústria 4.0, né, onde a gente tem uma série de monitoramento, né? Mas eu vejo que com o passar do tempo, às vezes parece que a gente até demora em alguns pontos para a gente tomar a decisão, né? Hoje eu tenho sensores que medem temperatura, vibração, né? Mas será que esses equipamentos estão interligados no meu motor, né? Tem equipamento, muitas vezes, hoje tem aplicativos, né? Que eu mando essa informação, eu analiso, mas muitas vezes eu vejo, até por experiência própria, e aqui também a gente tem observado que é, ele não interage muitas vezes diretamente com o equipamento, né? Eu tenho equipamento que monitora a temperatura, mas ele tripa, né? Então, assim, está interligado com o meu SDCD, com o meu CLP, então, assim, são coisas que a gente tem que se atentar muito, né? A importância, né, do baseline com o comissionamento, gente, é outra coisa que eu sempre penso assim, quando eu faço comissionamento de um CCM, né, eu manter arquivado esses dados, então, assim, como que foi colocado, os parâmetros, tudo. Então, assim, isso é importantíssimo. A questão de eu fazer um bom comissionamento na minha parada, o que eu fiz, deixar registrado, né? E a governança de dados, que eu chamo de confiabilidade, né? Então, assim, quando eu tenho todos esses dados, se eu fiz tudo de acordo com o manual, tudo certinho, parametrizei corretamente, eu passo a ter confiabilidade na minha produção, né? Então, assim, isso é importante, onde a gente torna uma empresa, assim, mais lucrativa e evita a gente aí que trabalha na manutenção, né? Passei muito tempo da minha vida trabalhando com manutenção, até hoje eu continuo trabalhando com manutenção, mas com outro foco de mercado. A gente que está na manutenção, às vezes, pô, é domingo à noite, é sábado à noite, é numa ponte de feriado, o motor queimou, eu não estava esperando, eu tive esse problema, meu transformador deu problema. Então, assim, quando eu tenho todos esses parâmetros que eu analisei, que eu fiz a manutenção de acordo com o período, com a periodicidade correta, meus equipamentos se tornam mais confiáveis e eu tenho problema não vou ter problema com custos elevados de manutenção. Aqui eu vou estar passando para vocês agora alguns pontos aí também, para a gente não ser tão demorado. Depois vocês podem fazer algumas perguntas aí na parte de elétrica. Eu vou estar entrando em alguns pontos aqui nos aspectos de manutenção mecânica, né? Então, assim, passando para vocês, qualquer dúvida aí, depois vocês podem também já interagindo e mandando as perguntas aí direto aí já no chat, tá? Manutenção mecânica aí, né? Então, assim, a limpeza, né? O comprometimento das escovas, né? Utilizar um aspirador de pó, a gente vê, assim, que quando a gente vai fazer manutenção em campo, né? Que tem alguns pontos que é importantíssimo para a gente ter uma tomada de decisão e às vezes a gente acaba vendo que é a sujidade, né? Do equipamento com o tempo que ele está funcionando, eu tenho problema, né? Utilizar um aspirador de pó, os anéis e coletores devem ser limpos, com um pano limpo e seco e que não solte fiapos, né? Porque às vezes você solta um fiapo ali, entre a escova você vai ter problema. Espaços entre os anéis deve ser limpo com mangueiras, com a mangueira do aspirador de ar e com, tipo, aquelas varinhas plásticas na ponta para você não ter nenhum tipo de problema. Utilizar apenas solventes recomendados, né, para máquinas elétricas. Outros pode danificar o isolamento, né? A gente já teve problema de pessoas, eu fui lá, peguei um solvente, cara, às vezes o solvente não era apropriado para máquinas elétricas. Quando a gente fala de máquinas elétricas, é importantíssimo, sabe, gente? Qualquer tomada de decisão, eu sempre falo aqui, a gente também comenta aqui, a máquina elétrica tem um sério problema, ela não tem margem para erro, né? Às vezes eu vou lá rápido no sistema, era só passar um solvente, pode me trazer uma série de outros problemas, né? Filtro de ar, né, se houverem, né, devem ser retirados e limpos a cada 2 meses. Isso é importante para esse tipo de máquina, né? Às vezes a gente vai, o motor subiu a temperatura, mas você vai ver lá o filtro de ar, cara, faz muitos anos que ninguém fez essa limpeza, tá? Medição de temperatura, né?
em os motores. Cuidados ao realizar a leitura, né? A gente sempre fala, gente, que às vezes a pessoa está fazendo a leitura não da forma correta, né? Todo o corpo emite uma radiação. Quando está acima de uma temperatura que a gente chama de temperatura absoluta. Um corpo negro pode apresentar uma emissão, né, que a gente chama de emissibilidade, né? Tal radiação próxima igual a 1. A emissibilidade pode variar de 0 a 1, mas depende do acabamento da superfície, né? Então, assim, a gente tem que ver muito essa superfície, como que ela está. Uma superfície metálica arranhada poderá apresentar variações nos valores, né, de emissibilidade e aumenta, né, ao reduzir as forças de radiação. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado. Às vezes eu estou com uma série de riscos, né? Então, assim, eu estou medindo uma temperatura que não é correta, tá? Aqui também mancais e rolamentos, né? Assim, o rolamento já sai das fábricas com 3% do anel interno, né, preenchido com graxa. Também é aplicada a graxa nos rolamentos e tubo de entrada. Gente, isso aqui a gente até colocou, do Gabriel, Vinícius, se puder também comentar aí depois. Tomar muito cuidado, né? A gente tem equipamentos que você vai lá, eu tenho uma graxa lá, na manutenção, coloca um tipo de graxa, né? Então, assim, passou 2 meses, vou completar a graxa novamente, coloca outro tipo de graxa, gente. Então, a gente tem observado que isso aí, às vezes, a gente, tanto em campo como aqui na oficina, misturar tipos diferentes de graxa traz uma série de problemas. Se você observar nas máquinas, né, nos manuais, tem um tipo de graxa adequado para a máquina, tá? Mancais, rolamentos e graxa, né? Desmontagem cerca de 16% de todas as falhas prematuras nos rolamentos são causadas por montagem incorreta ou pelo uso incorreto de técnicas de montagem, né? Então, assim, aqui a gente tem observado, muitas vezes, outro ponto que eu queria relevar, até a gente aqui tem tido alguns problemas, gente, com rolamento, a quantidade de rolamentos falsificados que tem no mercado, tá? Além da montagem, são rolamentos piratas, né? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, às vezes, hoje é um segmento, né, que a gente não recebia aqui, ou passou a se atentar muito. Cara, quinzenalmente a gente está recebendo rolamentos pirata, né? Então, assim, que a gente acaba tendo uma série de problemas. E, além disso, são problemas que eu tenho com relação à montagem desse rolamento, né? Às vezes, parece ser simples, né? É só colocar um rolamento, eu vou aquecer ele, como que eu devo aquecer, qual que é a temperatura ideal, então eu tenho que me atentar muito para isso. A escolha da técnica, né, da montagem adequada, né, para a sua aplicação, né, o ajudará a aumentar a vida útil e os seus rolamentos, reduzir o custo resultante das falhas, né, prematura dos rolamentos e danos potenciais à aplicação, né? Então, assim, eu vou lá, tô com o martelo aqui, puta, não chegou ali no colo, vou dar só uma batidinha, né? Dependendo dessa batida que você dá, você pode deslocar ele, então, assim, tem uma série de problemas, tá? Aqui, mancais e rolamentos, a graxa também tem tipos de graxa, né, para esses tipos de mancais. A relubrificação dos mancais deve ser feita sempre com graxa original da fábrica, especificada na placa, né, que nem eu falei para vocês, na placa dos mancais. Então, assim, se você for lá na placa do mancal, tem um tipo de graxa para aquele mancal, correto, né? Então, aqui eu tenho até alguns exemplos, né? Fabricante, da ExMobil, tal, a Porilex, EM103. Então, assim, tem a temperatura. Cada mancal tem o seu tipo de graxa correto. Mancais de rolamento a óleo, né? Tem a entrada do óleo aqui, acho que todos vocês também já conhecem aqui. Quem não conhece, estou apresentando para vocês. Tem a entrada de óleo, o visor de nível também é importantíssimo, né? Se atentar para o nível do óleo, né? E o sensor de temperatura, tá, gente? É uma coisa que é importante, esse sensor de temperatura, além de estar monitorando essa temperatura, na maioria dos motores ele sai com a possibilidade de você fazer o seu interlock, né? Mancais e rolamentos a óleo. Instruções para a troca de óleo, né? Aqui eu coloquei abaixo de 75 graus, é igual a 200 mil horas, entre 75 e 80. Essa é a temperatura, gente, só para vocês terem uma ideia, é a temperatura de trabalho do mancal.
né? Então a gente tem que se atentar para isso. Ó, qual que é a temperatura que meu mancal está trabalhando? Ah, você viu lá que seu mancal trabalha de 80 a 85 graus. Ah, chegou no outro dia lá, está 95, 100 graus. Já tem que tomar muito cuidado para ver o que aconteceu com o nível do óleo, como que tá, se esse mancal não desalinhou. Então, assim, a gente tem que, se não aumentou a vibração. Então, assim, são uma série de fatores que a gente tem que levar em consideração e analisar. A vida útil dos mancais depende da condição, né, da operação do motor e dos procedimentos seguidos pelo pessoal de manutenção, né? Então, assim, todos esses procedimentos têm que ser seguidos, né? Então, assim, para a gente ter uma boa vida útil do mancal. Aqui é um exemplo, né, de mancais de deslizamento com defeito, né? Falta de óleo. Então, assim, você pode ver que o mancal danifica completamente. Então, assim, é extremamente importante a gente se atentar. Ah, o óleo baixou, como que tá? Então, assim, entupiu, aquele que eu mostrei para vocês na foto anterior, teve um cliente que já teve um problema, que ele achou que estava colocando óleo, não estava, o visor com o tempo fica completamente, assim, você não perde a visibilidade. Então, assim, a gente tem que se atentar. Eu acho que tem óleo, sabe? Não acho, gente. Nunca é bom a gente arriscar. Então, assim, a gente tem que. Tô em dúvida. Gente, para o motor, analisa, vê o visor. Então, assim, porque são equipamentos caríssimos. Aí o transtorno que dá para a empresa e para a equipe de manutenção também é algo que a gente tem que se atentar para isso. Então, na dúvida, não é bom nunca a gente arriscar. Vibração, gente, é outro ponto aí que a gente tem que se atentar muito, né, no que tange aí a vibração. A medição de vibração em máquinas elétricas girantes pode ser utilizada para aprovação ou aceite da máquina. Então, assim, você mandou uma máquina para manutenção, tem que ver se essa máquina voltou o relatório dentro dos níveis aceitáveis, né? Hoje em dia a gente tem que tomar muito cuidado, tem que ter uma parceria com quem você realiza a sua manutenção, né? Então, a aprovação ou aceite da máquina, realizada para verificar os níveis de vibração, que se encontram de acordo dentro dos padrões estabelecidos nas normas, né? A proteção, realizada para atuar com um alerta do desligamento da máquina, né? Nunca bloqueie a proteção da sua máquina, nem de vibração, nem de temperatura, né? Porque às vezes quando você vai lá, tá ali, tá desarmando. Aí eu vou jampear só para terminar aqui a produção, no turno seguinte a gente tira esse jump. Às vezes pode ser tarde, tá? Análise diagnóstica, utilizar para identificar a causa de uma vibração excessiva na máquina, né? Permitindo atuar em sua correção, né? Então, assim, é importantíssimo a gente analisar. Monitoramento, né? Utilizado para acompanhar o comportamento da máquina durante a sua vida, né? Permitindo identificar aparecimento de problemas e atuar na sua prevenção. Então, eu tenho que ter um monitoramento ali, que nem hoje a gente vê aí, a Desmotor tem os sensores para onde você pode monitorar a vibração, temperatura da sua máquina. Então, assim, são outras ferramentas que você pode interagir. Mas desde que, gente, eu sempre falo isso, a indústria 4.0 é algo que está aí, a gente tem que usar. Mas esse monitoramento a gente tem que se atentar. Eu vou colocar o monitoramento no meu celular ou no computador, mas esse monitoramento, ele está interagindo com a máquina, sabe? Então, assim, a gente tem que se atentar para isso, tá? Porque às vezes eu coloco o monitoramento, ele está no meu celular, a temperatura subiu, mas eu estou em casa e a minha máquina está lá. Às vezes, até eu ligar para o eletricista que está lá, de turno, ou para o mecânico, até ele atender, a nossa tomada de decisão acaba sendo, às vezes, um pouco tardia, né? Então, é importante a gente, hoje, agora está se falando até da indústria 5.0, a gente integrar, a gente fazer essa integração dos equipamentos, né? Com o nosso SDCD, com o nosso CCM inteligente, está tudo integrado ali para a gente não ter nenhuma surpresa. Vibração e interpretação de resultado, né? Os problemas podem ser intrínsecos ao equipamento, como também podem ser causados por fontes externas, como pode ser exemplificado abaixo. Má fixação do motor, a base, né? Isso às vezes, não é. Gente, tem uns 4 parafusos, eu só estou com um aqui, estou na correria, eu vou colocar só 3, né? Amanhã eu termino, meu turno está aqui e tal. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado. Apoio inadequado para o motor, né? Sobre a base. Às vezes a gente não se atenta. Será que esse motor, a base está alinhada? Né? Então eu tenho que me atentar para isso. A base mal nivelada, né? Ou irregular.
vibração causada por outras máquinas instaladas próxima do motor. Às vezes eu tenho um motor e tenho outra próxima aqui do lado, né? E um está transferindo ali uma certa vibração para o outro, né? Excesso de chaveta também é uma coisa assim, até que eu queria ter compartilhado aqui outras fotos, mas não deu. A gente vê isso, tem na manutenção aí no dia a dia, excesso de chaveta. Acoplamento ou polia desbalanceado, né? Isso aqui é algo que a gente tem que tomar cuidado. Às vezes eu tenho um problema da minha polia ou do meu acoplamento desbalanceado, né? Isso me causa uma série de problemas, né? Então, assim, eu tenho que tomar muito cuidado para isso. E bases defeituosas. Então, assim, essa vibração, eu tenho que tomar muito cuidado de onde que está vindo minha vibração. E eu não deu também para a gente estar colocando aqui, eu queria ter colocado, às vezes, como que eu estou analisando o resultado do meu equipamento que está fazendo, coletando esses dados. Aqui eu coloquei alguns dados, né, de limites de vibração aceitáveis, né, para um motor aí de 1.800 RPM, né, aí alarme, né, o desligamento, por exemplo, um alarme aí de 110, né, de pico a pico, né, o outro aí que a gente estava conversando agora há pouco aí com o Vinícius, que quando a gente vai fazer esse trabalho em campo, a gente leva em consideração o motor 2 polos. Se for para pecar, vamos pecar pelo excesso, né? Porque aí ele tem um alarme aí na casa de 85, né? E na casa aí dos 355 a 455, o alarme é de 100, né? E o desligamento, né? O desligamento com 100, né? Ou 120 ou 150, né? Mas assim, a gente vai analisando essa criticidade de acordo com o equipamento e a sua polaridade, tá? Então, a gente segue esses padrões. E aqui o alinhamento e desalinhamento de níveis, né? A gente colocou aqui também a mesma coisa, né? A gente usa sempre o 2 polos, né? A gente usa aí, se é um radial na casa de 0,03 milímetro, axial de 3 a 4 milímetros e angular de 0,10 milímetro, né? Então, assim, a gente tem o 4 polo, mas a gente, se puder, a gente segue sempre a casa de 2 polos. Motores na linha H, características construtivas, né? Tomar cuidado aqui para a gente não passar do tempo. Ruídos reduzidos, né, devido à ausência, né, de ventilação, né? Opera com inversor em todas as faixas de rotação, que já é uma refrigeração independente na rotação. Identificado para aplicações com espaços reduzidos, né? Por exemplo, o segmento de naval e offshore. Tampas de aço fundido, né? Isso aqui a gente até acho que colocou a mais. E aqui, pessoal, para a gente ter um tempo aí, né, na casa de 10 minutos, para a gente ter perguntas, né, e estar interagindo mais, o que eu sempre coloco, né? Coloquei uma conclusão aqui, né? Hoje, o que é, que nem eu falei para vocês, para me ter uma assertividade nos meus equipamentos críticos? O que a gente recomenda, né? Ensaios offline, mais monitoramento online, que é um diagnóstico robusto, né? E o Mesh Analysis mais a matriz de confusão, que eu acabo tendo uma validação técnica, né? E as normas de análise de risco, né, que guiam as decisões. E uma manutenção preventiva é igual a uma continuidade, mais uma mitigação de risco. Então, assim, a gente tem que, hoje, se eu não tenho uma manutenção preventiva, né, mais uma continuidade dela, porque, que nem eu falei para vocês, se a gente acaba, eu faço uma manutenção esse ano e não guardo esses históricos, não tenho nada, então assim, vou fazer no ano que vem, com base em quê? Né? Então assim, às vezes tem equipamento que em cima que eu faço uma medição de uma tangente delta, descargas espaciais, eu consigo ver, esse equipamento a gente faz, lógico, não é desmotor, mas a parte técnica, acaba analisando isso junto com o cliente. Dá para a gente esperar até a parada, ou não dá, você tem que fazer uma parada agora. Então, assim, é sempre bom a gente ter os históricos dos nossos equipamentos, crítico A, crítico B, crítico C. Então, espero ter, nesse pouco tempo, ter passado para vocês. Estou aqui à disposição, né, para perguntas. Depois eu vou estar passando para vocês meu e-mail, quem quiser me seguir aí também, estou à disposição. Né? Então, assim, a gente tem toda essa parte, a Desmotor oferece para vocês aqui, para estar ajudando na parte e colaborando aí na parte de ensaios e manutenção de campo. Tá? Então, era isso que eu tinha para passar para vocês. Estou aberto agora, aí a gente tem mais 10 minutos aí para perguntas. Muito obrigado.
Boa noite, pessoal. Eu sei que você Deixa eu só. tá aí só. Tem que tirar aqui, né? Certo. Não, Não? não.